Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um bate-papo sobre Reiki. À medida que alguns mestres foram indo para o Japão buscar informações sobre o mestre Usui e sobre o Reiki que o mestre Usui ensinava, a respeito da forma, né, todo o conhecimento do mestre Usui, esses mestres foram entrando em contato com alguns termos japoneses. E esses termos foram trazidos para o Ocidente, né, e foram incorporados ao Reiki, às vezes de uma maneira um pouco apressada e sem grandes problemas, eu vejo. Mas é importante que a gente defina bem eles, que a gente separe bem essas informações, para que a gente não incorra em erros, né? Que não são graves, mas que, se a gente ficar repetindo, acabam se tornando verdades e acabam tomando também um sentido diferente do que seria o ideal. Uma dessas palavras é o Reiju. O Reiju foi trazido para o Ocidente e, no geral, a maioria das pessoas traduz o Reiju ou define o Reiju como iniciação, como sintonização, né? Attunement, que seria a palavra em inglês. Porém, tem algumas controvérsias. A gente lê, a gente pesquisa, a gente vê alguns autores que vão mais a fundo e que trazem essas informações. O que a gente percebe de diferente nisso? O Reiju, no meu entendimento, na verdade, é apenas uma etapa de toda a sintonização, de toda a iniciação, de todo o ritual, de todo o processo que o reikiano passa para se tornar reikiano, né? Que a pessoa passa para se tornar reikiano. Então, o Reiju é uma etapa, é uma parte disso. Reiju, basicamente, é a transferência da energia. Transferência que começa um pouco antes da iniciação, continua um pouquinho depois, mas se concentra em alguns momentos específicos, onde passa esse volume de energia passado para o futuro reikiano. O Reiju é pode ser definida também como um tipo de bênção, como uma graça. E aí nós encontramos paralelos no budismo, no hinduísmo, né, em outras técnicas que provavelmente o mestre Usui conhecia naquela época. Nós temos, assim, como bons e grandes representantes, a Diksha, né? Inclusive tem cursos para você aplicar, que é uma transferência de energia, que é uma bênção que é dada, certo? E nós temos o Shaktipat, nome estranho, né? Shaktipat. Então vocês podem pesquisar depois, eu vou tentar botar no rodapé ali do vídeo. O Shaktipat é uma bênção, uma graça, mas aí é concedido por um guru. Certo? É concedido por um guru para um aluno, né? Para uma pessoa que esteja precisando, para um devoto, alguma coisa assim. São semelhantes. São semelhantes no sentido de serem transferências de energia. Mas cada um com a sua tradição, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua forma de se manifestar. Reiju, Diksha, Shaktipat. Transferência de energia. Podemos até inserir, talvez não com tanta abrangência assim, mas um passe magnético, um passe espírita, um passe de Umbanda. Também é uma graça, também é uma bênção que a gente recebe, né, de energias que vêm de mentores, e assim por diante. Traduzir Reiju por sintonização fica ruim, porque dentro de todo um processo de sintonização é que ocorre o Reiju, que ocorre a transferência da energia. E não é o processo todo. Porque um processo de sintonização
ele inclui o aluno se sentar, respirar fundo, se tranquilizar, o mestre fazer uma prece, pedir presença de mentores, traçar símbolos, preparar a sala, botar uma música. Todo o processo de uma iniciação, que pode ser bem grande, né? Pode ser bem longo e cheio de detalhes, conforme a crença de cada um. Enquanto o mestre está realizando o processo, está realizando todo o ritual da iniciação, está ocorrendo o reiju, está ocorrendo a transferência de energia. Em alguns momentos, essa energia flui com muita intensidade, principalmente nos momentos que o mestre consegue soltar a mente um pouquinho, né? Liberar os canais de energia para que flua aquilo realmente, para que a nossa mente, nosso ego saia um pouquinho de lado. Existem rituais que são extremamente complexos, cheios de passos, de movimentos e de afirmações, que às vezes dificultam que o reiju ocorra com todo o potencial. E então, ao longo desses passos todos, na medida que a gente consegue se soltar um pouquinho, a gente tem a transferência de energia. Nós temos a bênção, nós temos a graça, que é o que torna, é o que cria o reikiano. Uma energia que entra principalmente pelo chakra coronário e que vai se acomodando em todo o sistema energético do reikiano. A gente sabe que no tempo do mestre Usui haviam vários reijus. Né? Não é como hoje que você recebe apenas um. Às vezes, num curso recebia-se 3, 4, 5 e recomendava-se ainda que nas reuniões de reikianos fossem concedidos mais reijus, mais transferências de energia. Esse acúmulo de transferência de energia fazia a pessoa se desenvolver. Esse acúmulo de reijus. Aqui no Ocidente, esse conhecimento se perdeu um pouco, se diluiu, a mestra Takata teve que adaptar. Né? A gente entende hoje a necessidade que a Takata teve de fazer as mudanças, porque não se adapta ao Ocidente. Nós temos alguns sistemas de Reiki ainda derivados da mestra Takata que usam para uma sintonização 3 ou 4 momentos. A sintonização é dividida em 3 ou 4 momentos. Em cada um desses momentos ocorre uma transferência de energia. Mas é um sistema assim que está ficando um pouco esquecido, porque os cursos são cada vez mais rápidos, os cursos são cada vez mais prementes. Então a pessoa quer ser iniciada, sintonizada naquele momento. Ela não quer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ela quer naquele momento. Né? O ocidental é tempos modernos e o Oriente também é um pouco assim. Né? Então, o processo de sintonização que se desenvolveu a partir das iniciações da Takata entra, hoje a gente fala muito iniciação integrada, com todos os símbolos. Então, o processo ele é acelerado pelo uso dos símbolos, né, que facilitam, focam a mente do mestre. Não é o símbolo que faz a iniciação, de novo. O símbolo não consegue controlar essa energia toda. Mas o símbolo ajuda o mestre a se concentrar no processo e permitir que ocorra dentro desses movimentos todos o reiju, a transferência de energia. E hoje, a maioria dos sistemas usa uma iniciação para cada nível. Certo? Uma iniciação para cada nível. Alguns sistemas ainda permanecem com 2, 3 iniciações. Né? Normalmente eram 4 no nível 1, 2 ou 1 no nível 2 e 1 no nível 3. Mas ficou um pouquinho esquecido, não é algo tão popular assim. As iniciações hoje são todas integradas, é uma única iniciação para cada nível. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Essa diferença. Né? O reiju não é a iniciação. Certo? O reiju faz parte da iniciação. E ele ocorre ao longo de toda ela. Junto com todos os movimentos que o mestre faz, com todos os passos que cada sistema tem. Né? Nós podemos perceber essa transferência de energia em todos esses passos, em todos esses momentos, desde que a gente tenha sensibilidade para isso. Eu já tive muitos momentos de percepção
dessa energia sendo transferida, né, do Reiju começando bem antes do ritual, bem antes da pessoa chegar na sala, já sentia aquela energia fluindo. Também já percebi essa energia continuando fluindo depois de terminar o ritual. Mas são momentos, não é uma coisa assim constante. E as pessoas também me relatarem, né? Pessoas com mais sensibilidade me relatarem. Olha, eu comecei a sentir iniciação de manhã e o ritual foi à tarde, né? Então as pessoas também com mais sensibilidade vão trazendo essa informação para a gente. Então nós temos o processo da iniciação, o ritual da iniciação, com início, meio e fim, com vários movimentos, com uso de símbolos, mantras, mudras e assim por diante. E dentro desse ritual, né, ao longo de todo o ritual, essa transferência de energia é o que se chamava de Reiju. Certo? Então não vamos mais confundir Reiju com iniciação. Coisas diferentes. Coisas diferentes. Gratidão.